Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, é o nosso texto de hoje, continuando a nossa exposição na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos dar continuidade aqui. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 11 até o versículo 18, mais uma vez. Sei que o irmão Pedro leu, e leu muito bem. Agradeço, irmão Pedro, mas eu gostaria que pudéssemos ler novamente, para que fiquemos bem familiarizados com a leitura, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 18. Aí tem, então você pode acompanhar no telão também. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis longe, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos reuniu mais uma vez. O teu povo, uma parte do teu corpo, em uma igreja local, reunidos para adorar o Senhor, para reconhecer a tua grandeza, agradecer pelas tuas benevolências sobre nossas vidas, agradecer pela tua tão grande salvação. Foi pela cruz, Senhor. Foi pela cruz que o Senhor nos aproximou, nos chamou para perto de ti. Muito obrigado por tão grandiosa graça. Nos faz compreender a tua palavra essa noite. Aquilo que precisamos mudar, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o teu Espírito nos sensibilize, de modo que a tua palavra fale verdadeiramente conosco. Fala primeiro comigo, Senhor, teu servo que transmite. Nós te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém. Muito bem. Capítulo 2, o apóstolo Paulo vai iniciar algo que vai ser o cerne, por assim dizer, de toda a sua carta, que é a união de dois povos, judeus e gentios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Povos que não se reconciliavam. Judeus orgulhosos, gentios impuros, e assim não se uniam. O Senhor Jesus Cristo, então, une esses dois povos para formar uma nova nação. Por isso que o tema da nossa pregação hoje é um novo povo. Um novo povo. E nós vamos entender por quê daqui a pouco, à medida em que nós estivermos estudando esse texto. Tá bom? Os versículos 19 até o versículo 22 foi muito bem explicado pelo irmão Luciano no domingo passado, né? Tivemos a alegria e a graça de podermos ter o nosso irmão aqui conosco. Espero que o Senhor, mais uma vez, o traga para nos abençoar, compartilhar os dons conosco, tá? E ele trouxe a explanação desses versículos, então eu quis simplesmente trazer dos versículos 11 até o versículo 18 e depois só lembrar um pouquinho daquilo que nós vimos no domingo passado, tá bom? Efésios capítulo 2, Paulo passou
dos versículos 1 até o versículo 10, descrevendo a obra de salvação pela graça em Cristo. Essa obra que alcançou-nos em nosso estado mais deplorável, na nossa condição de mortos. Versículo 1 diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo, então, traz aqui a realidade de como nós éramos, a nossa condição natural. Chamamos isso de condição natural, ou do status natural do homem sem Deus. E a conclusão que Paulo nos faz a chegar, é que este homem estava numa situação deplorável. O ser humano sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Quando nós chegamos no capítulo 11, nós temos a expressãozinha portanto, essa partículazinha no português aí, portanto, que funciona como uma referência prática, ou seja, uma aplicação do que ele já falou antes. Ou seja, à luz do que Deus fez, lembrem-se de quem vocês eram. Paulo coloca o portanto para trazer essa aplicação para a vida dos efésios e certamente para nós, com certeza. Paulo está querendo que os efésios, que são em sua maioria gentios, e nós vamos entender daqui a pouco o que significa isso, que é povo não judeu, se lembre de seu passado em relação aos judeus. Agora, não mais em relação à sua condenação moral, a sua condição de morto em seus delitos e pecados, mas a sua disparidade em relação aos judeus. O mundo, meus irmãos, o mundo antigo, na perspectiva judaica, era dividido entre dois grandes grupos, judeus e gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus e não participavam de quaisquer privilégios dos judeus. Estes eram gentios. Todos aqueles que não eram judeus puros, até aqueles que faziam parte do povo judeu, mas que não era puro judeu, como por exemplo os samaritanos. Lembram daquela história que João narra em João capítulo 4, Jesus indo para Samaria, e ele coloca uma nota dizendo que os judeus não passavam por Samaria porque eles não gostavam dos samaritanos, eles não se davam com os samaritanos. Existia então essa grande distinção. E Paulo faz um movimento aqui de trazer à tona o passado deste povo gentil em relação aos judeus. Não para envergonhar os gentios, não para exaltar os judeus, mas para realçar o tamanho da graça de Deus na vida dos que foram alcançados por essa graça. E entendermos que Paulo não está de modo algum exaltando os judeus, colocando os judeus em um status de superioridade aos gentios, mas nós vamos ver que os dois estão em pé de igualdade. Mas ele quer falar aqui da graça que alcançou os gentios. Então Paulo faz esse movimento, mais uma vez, na mesma métrica daquilo que ele falou dos versículos 1 até o versículo 10, que é mostrar a condição antes de Cristo, para que a graça de Deus pudesse ser evidenciada e exaltada, e Deus seja glorificado. John Stott disse que somente se nos lembrarmos de nossa antiga alienação, nós poderemos nos lembrar da grandeza da graça que nos perdoou e nos está transformando à medida em que nós experimentamos a graça de Deus. Paulo também, certamente, sobre a inspiração do Espírito Santo,
Escreve não como se somente esse passado fosse dos gentios, ou mesmo dos judeus, que não eram de fato judeus, e a gente vai entender já já isso, mas como de fato é o passado de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo e que infelizmente ainda é a condição daqueles que ainda andam distantes de Deus. Paulo quer apresentar aqui a condição do ser humano, utilizando o exemplo dos gentios, Efésios, e dos judeus. Embora todas as pessoas estivessem em uma situação desesperadora, como nós vimos nos versículos 1 a 3, Paulo sugere que os gentios estavam em uma situação pior do que a dos judeus, visto que Deus tinha dado a Israel a revelação, lembram do Antigo Testamento? Deus se revela a eles, Deus se mostra a eles, Deus dá os 10 mandamentos e as leis e diz que vai habitar no meio dele. De fato, Deus começa a habitar no meio deles por meio do tabernáculo e a presença de Deus se manifesta ali. E muitos outros privilégios. No entanto, mesmo Paulo destacando que os judeus dispunham de inúmeros privilégios, eles não usufruíam deles como deveriam. De modo que Paulo vai os colocar numa condição de necessitados, de serem trazidos também para perto de Deus, assim como os gentios. Os gentios são colocados em uma condição deplorável, os judeus em uma condição de privilégios. No entanto, judeus e gentios precisam da graça de Deus. Por mais que Paulo destaque a condição de alienação dos gentios, Paulo deixa implícito que os judeus também necessitavam da mesma graça que alcançou os alienados gentios. E que isso deve nos lembrar de como a graça de Deus opera. E é isso que nós vamos ver hoje. Como a graça de Deus opera, transformando dois povos em um novo povo, em uma nova humanidade. Paulo começa no versículo 11 dizendo, portanto, lembrai-vos. Essa palavrinha lembrai-vos é muito importante. Lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. O que é isso que Paulo está dizendo? Paulo começa chamando os crentes, Efésios, à lembrança. É necessário que nós lembremos do nosso passado, não para trazer problemas para nós, não para nos entristecer, mas para percebermos, como eu já falei, a grandiosa obra de Deus nos transformando. Paulo começa então lembrando os crentes efésios, que eram na sua maioria gentios, a lembrarem da sua natureza gentílica. Ele diz, lembrai-vos de que outrora, no passado, vocês eram gentios na carne. Essa expressão, ela aponta para a natureza daqueles crentes antes de Cristo. A distinção que existia entre judeus e gentios não era apenas étnica ou religiosa, era moral mesmo. Enquanto que Deus estabelece leis para os judeus, para que eles se tornassem santos como Deus é santo, aí nós vemos Levítico com muitas regras, com muitas leis e instruções, os gentios viviam desfrutando de suas práticas imorais e idólatras. Então essa distinção, essa rejeição que os judeus tinham para com os gentios não era infundada, tinha alguma razão. No entanto, exageraram, como a gente vai ver. Mas quando Paulo chama a lembrança, ele não está querendo ser preconceituoso aqui, mas chamando os gentios a refletir sobre as práticas que Deus reprovava. De modo que, lembrando dessas
dessa sua condição natural, eles não deveriam mais voltar. Às vezes, nós precisamos lembrar do passado, não para nos envergonharmos, não para nos entristecermos, mas às vezes para não voltarmos atrás, para não querermos ou não sentirmos saudades do passado, mas caminharmos arrependidos de como éramos e continuar dependendo do Senhor. Paulo diz: lembrem-se de quando vocês eram gentios por causa do nascimento, de forma natural, de modo natural. Quando vocês viviam como gentios por natureza, em suas práticas pecaminosas e idólatras, vocês eram chamados pelos judeus, não sem razão, de incircuncisos ou incircuncisão. Paulo diz, então, vocês eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. A circuncisão era uma marca exterior, uma cirurgia no órgão genital masculino. Era uma marca dos judeus, nos judeus, que indicava que eles pertenciam ao povo de Deus. Era uma marca do pacto de Deus com Abraão e os seus descendentes. A circuncisão era a marca diferenciadora entre os judeus e os gentios. Chamar os gentios de incircuncisos, portanto, não era apenas uma constatação de que eles não tinham essa cirurgia que eles tinham, mas dizer que eles não tinham os mesmos privilégios que os judeus tinham por pertencerem a Deus. Quando eles chamavam, sim, eles estavam chamando aqui, e tudo indica que Paulo esteja colocando aqui uma expressão de menosprezo dos judeus para com os gentios, mas quando eles consideravam ou constatavam que eles não eram circuncidados, o que eles estavam dizendo era: vocês não pertencem a Deus, vocês não pertencem ao povo de Deus, se mantenham afastados. O que isso era errado. Esse chamado à lembrança de quando eles viviam como gentios, certamente reforça o fato de que a salvação é somente pela graça. Paulo também quer que eles lembrem que a salvação é pela graça e que eles não tinham condição de salvar a si mesmos. De modo que ninguém poderia se orgulhar disso. Se houvesse, de alguma maneira, algum gentio orgulhoso por ser salvo, que não pensassem que era por causa dos seus próprios méritos. Eles deveriam lembrar de onde saíram, de como estavam. Se houvesse algum problema entre gentios e judeus, eles precisavam lembrar de sua condição de alienação a Deus. E pode ser que Paulo estivesse enfrentando um problema aqui de desunião, e eu acredito que sim, porque Paulo vai falar sobre isso. Vai bater nessa tecla: olha, judeus e gentios em Cristo não são mais dois povos, são um só. Um não tem mais privilégio do que o outro, os dois têm a mesma posição, os mesmos privilégios. No entanto, nós podemos perceber claramente que Paulo destaca a forma desdenhosa dos judeus tratarem os gentios. E nós temos aqui uma citação implícita de que os judeus também precisavam lembrar da sua condição antes de Jesus Cristo. Quando Paulo descreve como os gentios eram conhecidos pelos judeus, ele diz: vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos apenas na carne, por mãos humanas. A marca da circuncisão era apenas uma marca externa, que expressava algo que deveria estar no coração dos judeus e não no seu corpo.
Eles precisavam pertencer ao povo de Deus por devoção, por amor, por paixão a Deus, por obediência a Deus e não simplesmente por um símbolo de nacionalidade. E não simplesmente por um símbolo pactual. Os judeus entenderam as coisas erradas. Entenderam que se por serem circuncidados, terem essa pequena cirurgia no seu órgão, eles pertenciam a Deus e, portanto, poderiam desfrutar de todos os privilégios que Deus poderia prover. Os judeus foram chamados para não se associarem aos gentios, é fato. Levítico fala disso, olha, vocês não podem se aproximar deles, vocês não podem ter comunhão com os povos pagãos. Mas os gentios foram chamados a não se associarem com os gentios em suas práticas e não para desprezá-los. Eles deveriam ser como um luzeiro para a salvação dos povos gentios, mas se fecharam em como uma seita. O que é que Deus diz a Abraão no capítulo 12? De ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome e você abençoará todas as nações, todas as terras das nações, todas as nações da terra, serão abençoados por causa de você. Mas isso não aconteceu, pelo menos na nação judaica. Por isso Paulo conclui que a circuncisão desses judeus era meramente feita por mãos humanas. Não era uma cirurgia feita pelo próprio Deus no coração deles. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas Paulo chama a atenção dos seus leitores para algo muito mais preocupante do que a falta de uma marca externa nos gentios. Paulo chama a atenção aqui não para a circuncisão dos gentios, que faltava nos gentios, mas para algo muito pior. Paulo lista aqui algumas desvantagens dos gentios em relação aos judeus, e que isso de fato importava. Era isso que eles deveriam dar importância e não meramente a cirurgia externa. Em primeiro lugar, ele diz, no versículo 12, naquele tempo, estáveis sem Cristo. A primeira desvantagem dos judeus, dos gentios em relação aos judeus, é que eles não tinham um Messias. Os gentios confiavam nas suas próprias forças, nos seus carros de guerra, muitos reis poderosos, como Senaqueribe. Os gentios confiavam nas suas próprias forças, nos seus carros de guerra, nos seus generais, nos homens fortes, nos homens mortais. Os gentios esperavam um Messias. Na verdade, os gentios não esperavam um Messias. Eles confiavam nos seus reis. Os judeus esperavam o Messias, um Salvador, um libertador. Eles tinham alguém a quem eles poderiam confiar, esperar que todos os seus problemas seriam resolvidos. Mesmo que a expectativa dos judeus, dos muitos judeus, a exemplo dos judeus do templo do Senhor Jesus Cristo, esperavam um Messias político que pudesse libertar o povo do domínio dos outros povos, do povo romano, da nação romana. Ainda assim, a expectativa havia em um Messias, em um restaurador. Não só da nação, mas também dos aspectos religiosos. Existia na mente de muitos judeus a expectativa de um Messias. Os gentios, Paulo diz, não tinham um Messias. Um libertador. Entenda o Messias dessa maneira. Em segundo lugar, a desvantagem em relação aos judeus e aos gentios em relação aos judeus, porque eles eram separados da comunidade de Israel, ainda no versículo 12. O privilégio de pertencer à comunidade de Israel não era apenas pertencer à nacionalidade
judaica, ao povo hebreu, porque existia uma prática proselitista, quando um gentio se tornava beneficiário dos direitos religiosos dos judeus. Mas quando Paulo fala que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, ele não estava pensando nesses privilégios de pertencer ao Estado, a um grupo de pessoas, mas ao grupo de pessoas que tinham relacionamento com Deus. O povo judeu foi escolhido por Deus como uma das nações menores para ter comunhão com Deus, para refletir a glória de Deus. Os gentios não tinham nacionalidade judaica. Os gentios também tinham desvantagem em relação ao fato de que eles estavam alienados ou estranhos às alianças da promessa. O versículo 12 ainda diz isso. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Os gentios, antes da sua conversão, eram estranhos, alienados a alianças, a pactos feitos por Deus ao seu povo. As alianças de terra feitas a Abraão, as alianças que tornavam a nação uma grande nação que abençoaria todos os povos, alianças de multiplicar os filhos, de modo que essa nação crescesse e dominasse toda a terra. Todas essas bênçãos e muito mais, feitas a Israel, eram estranhas aos gentios. Eles não receberam essas promessas. Eles não tinham esperança nessas promessas. Apesar de que eles faziam parte delas, estavam incluídos nessas promessas feitas a Israel. Mas não foram para eles essas promessas. Não foram eles que receberam, sim os judeus. Uma outra desvantagem dos gentios em relação aos judeus, em consequência de tudo isso, é que eles não tinham esperança. É dito no versículo 12 ainda, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. Sem o Cristo, sem o direito de pertencer ao povo que tinha um relacionamento com Deus, sem as alianças pelas quais, sem os pactos de Deus, só restava desesperança. Os gentios viviam as suas vidas sem esperança, pois não tinham o que esperar. Suas vidas estavam alienadas a Deus. Suas vidas se limitavam a estar vivo apenas isso. Não tinha nenhuma esperança. As suas expectativas eram fúteis. O medo apoderava dos seus corações. E não tinham esperança. E por que não tinham esperança? Porque eles não tinham Deus no mundo. Nada disso podia pertencer aos gentios, porque eles não tinham Deus no mundo. Ele diz no versículo 12 ainda, e sem Deus no mundo. A esperança é resultado da confiança nas promessas de Deus. E confiar nas promessas de Deus é confiar ou crer que há um Deus, Criador de todas as coisas. Uma outra expressão ou uma outra tradução para essa ideia de que os gentios eram sem Deus no mundo é a expressão ateus. Eles eram ateus em relação a Deus. Eles não criam em um Deus único e verdadeiro. Eles não criam em um único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Nós vemos isso, por exemplo, em Atenas, quando Paulo conversa com aqueles religiosos, vê muitas placas, muitos monumentos oferecidos aos ídolos, mas não criam no Deus verdadeiro. A falta de esperança, portanto, era resultado de uma vida alienada, alheia à parte de Deus. Mas eles não precisavam apenas
ser ateus, da boca para fora. As Escrituras dizem em Provérbios, não estou lembrado do versículo exatamente, mas diz que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Ele pode até expressar com a boca, mas no coração é ateu. No entanto, o que Paulo vai destacar nessa carta é o fato de que, por mais que os judeus tivessem todos esses privilégios, e não os gentios, e está confirmado aqui, significava que eles não aproveitaram, ou mesmo não compreenderam com o coração todos esses privilégios que também os gentios não tinham. Fica implícito aqui que os judeus também não desfrutavam desses grandes privilégios que os gentios eram alienados. Os judeus desconsideravam. Paulo vai destacar algumas vezes nas suas cartas, por exemplo, que o judeu não é judeu somente por dizer que é judeu ou por pertencer à nação judaica. Romanos capítulo 2, versículo 28 diz assim, Romanos 2, 28, para ganharmos tempo, eu vou falando aqui, os irmãos da mídia podem colocar aqui, tá bom? Romanos 2, 28 diz assim, o apóstolo Paulo, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, não segundo a lei, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, está nos ensinando, é que ser um judeu não é apenas pertencer a uma nacionalidade judaica. O que Paulo está ensinando é que se um judeu tem todos esses privilégios, mas não desfruta desses privilégios de modo real, convicto e devocional, eles não são judeus de fato. Eles não pertencem. Lembram que judeu não é apenas uma nacionalidade, mas um povo que tem um relacionamento com Deus, o qual Deus também se relaciona. Paulo está dizendo aqui, portanto, que judeu não é somente aquele que é exteriormente, mas aquele que é transformado pelo próprio Deus. Mateus capítulo 3, versículo 7 a versículo 8, João Batista confronta também alguns fariseus judeus, e ele diz, no versículo 7 a versículo 9 do capítulo 3, diz João Batista, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, ou somos judeus, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós podemos perceber, portanto, que não somente os gentios estavam longe de Deus, mas os próprios judeus também, que confiavam em seus próprios esforços e capacidades de cumprir as leis de Deus, estavam longe do Senhor, mesmo estando perto, estavam distantes. No versículo 17, Paulo diz que Cristo trouxe a paz não somente aos que estavam longe, em referência aos gentios, mas também aos que estavam perto, os judeus. Ambos precisavam compreender que a salvação não dependia deles mesmos, mas da fé em Cristo somente. Eles precisavam compreender que somente Cristo poderia salvar. Foram os judeus que rejeitaram o Messias, o qual eles tinham. Rejeitaram.
Paulo agora, portanto, vai destacar não mais as desvantagens dos gentios em relação aos judeus, mas as vantagens tanto de gentios como de judeus por meio de Cristo Jesus. Então, nós separamos essa perícope aqui, esse parágrafo, em dois. As desvantagens dos judeus, dos gentios em relação aos judeus, e a segunda parte, que nós iremos começar agora, e eu vou ser rápido aqui, tá bom? Não se preocupe. São as vantagens de judeus e gentios em Cristo. Os dois foram aproximados de Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Paulo menciona o pronome vós aqui, ele está se referindo diretamente, primeiramente, aos gentios, a quem está dirigindo desde o começo, desde o versículo 11. Vós gentios, vocês gentios, se lembrem de como vocês eram. Vocês estavam sem esperança, vocês não tinham Cristo, vocês estavam alienados às alianças da promessa, vocês, agora no versículo 13, mais uma vez, ele olha para os gentios e disse: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ok, vocês não tinham todos esses privilégios, mas agora em Cristo, vocês têm muito mais do que isso. Paulo diz que a condição deles não é mais de distantes, alheios e estrangeiros a Deus. Eles foram trazidos para perto. Eles foram aproximados de Deus não por terem se tornado prosélitos, se convertido ao judaísmo, ou por terem decidido circuncidar-se. Mas Paulo deixa claro que eles foram aproximados por causa do sangue de Jesus Cristo. Eles foram aproximados de Deus. Eles agora podem desfrutar de um relacionamento sincero com Deus, de devoção, amor, obediência, reconhecendo a Deus como o único Deus verdadeiro, abandonando os seus ídolos, amando o Senhor, querendo glorificá-lo por causa de Cristo. Cristo é o elo. Cristo é aquele que aproxima o pecador distante, o pecador alienado de Deus. Agora, entenda sangue de Cristo aqui não como o líquido que tem alguma propriedade mágica. Infelizmente, eu ouvi falar que algumas pessoas aqui acreditavam que o sangue, o líquido de Jesus, o sangue derramado, podia salvar. Era ele. Se você tocasse, você ia ser salvo. Mas Paulo está falando de sangue não para falar do líquido. Ninguém, ao tocar no sangue de Jesus, seria curado. Seria curado ou salvo, perdão. Não era o líquido que salvava alguém. O sangue é uma referência, uma representação da morte de Cristo. Paulo está usando uma metonímia aqui. Para não falar da morte de Jesus Cristo, ele usa o sangue de Jesus Cristo para representar tudo aquilo que Cristo fez na obra de salvação. O sangue de Cristo tem poder, não é o líquido, mas a morte de Cristo. Crer na morte de Cristo, confiar que a cruz, o sangue, a morte de Cristo foi suficiente e é suficiente para salvar-me da minha condição de morto em meus delitos e pecados, e de alienado a Deus, e de rebelde para com Deus. Ou seja, os gentios foram aproximados. Nós somos gentios. Tem alguém aqui com descendência judaica? Não, né? Nós gentios. Ninguém sabe, né? Se for procurar, talvez. Os gentios foram aproximados de Deus por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. A fé na morte substitutiva. Você sabe o que significa esses termos substitutiva? A morte que nos substituiu. Aquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar, em seu lugar.
recebendo a punição eterna que os seus pecados mereciam em uma só vez. A eternidade que você iria receber por causa da sua desobediência, alienação a Deus, Cristo recebe de uma vez por todas, de uma só vez na cruz. Embora Paulo não esteja falando diretamente dos judeus aqui, eles também não podiam ter um relacionamento real e salvífico sem a fé na morte de Cristo. Por isso, estes que estavam perto precisavam se aproximar de fato. Não só estar perto de Deus, mas ter um relacionamento com Deus. Deixa eu falar com você que talvez hoje acha ou pensa que estar perto de Deus é suficiente. E vamos colocar o perto de Deus aqui sendo um frequentador dos cultos. Sendo alguém que já é crente já há alguns anos. Você está perto, mas ainda assim continua longe. Deus não quer que você esteja só perto dele. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele. O verso 13 fala da aproximação dos gentios e dos judeus a Deus por meio de Cristo Jesus. Eles foram também unidos. Versículo 14 e 15. Paulo destaca os gentios e judeus que eles não precisavam somente se aproximar de Deus, mas de um com o outro. A morte de Cristo na cruz não somente nos aproxima dele, nos faz ter um relacionamento com ele, mas nos une com todos aqueles que recebem a graça do perdão. É isso que o versículo 14 e 15 diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que era a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem ou uma nova humanidade, um novo povo, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela, por meio da cruz, a inimizade. Havia uma grande separação entre judeus e gentios, ou judeus mistos, como eu já falei no início. Eles entenderam errado o que Deus diz sobre não ter comunhão com os outros povos. Se consideravam mais puros e consideravam os outros imundos, ao ponto de desprezá-los, negando o que Deus disse que eles deveriam ser, um representante de Deus na terra, para os povos, para que os outros povos pudessem se aproximar de Deus, e não dos judeus, mas de Deus, e se convertessem ao Deus verdadeiro e vivo. Mas eles não fizeram isso. Versículo 15, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo, um novo homem, um novo povo, uma nova humanidade. Quando Paulo fala que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, ele está se referindo especialmente aos preceitos cerimoniais dos judeus, que separavam judeus e gentios, a circuncisão, as leis alimentares, calendários, purezas rituais. Esses elementos funcionavam como uma espécie de marcador de identidade nacional do povo. Nós pertencemos a este povo que faz tudo isso. E acabavam servindo como uma parede, porque se orgulhavam. Colocavam um muro entre eles e os gentios. No templo, no segundo templo, o templo de Herodes, se não me engano,
na verdade não seria o segundo templo, né? O templo de Herodes, existia um muro, uma espécie de mureta, que os gentios não podiam passar para lá. Se eles passassem, eles poderiam ser mortos. Para você perceber a distância. Alguns judeus consideravam os gentios como cães, cachorros. Os cachorrinhos naquela época não eram como os de hoje, que são mimados, né? Que você coloca para dormir na sua cama. Que você dá de tudo o melhor. Você leva para um spa. Os cachorros eram desprezados, eram animais nojentos, sujos. Eles comiam coisas podres. Os gentios eram chamados pelos judeus de cães. Paulo diz que não são os cumprimentos de leis e regras que nos tornam povo de Deus, mas a fé na cruz de Cristo, na sua morte e ressurreição. Esse povo que não vivia por meio de cumprimentos de regras, mas crentes em Jesus Cristo, é chamado de nova humanidade, de um novo povo. Não só judeus, não só gentios, mas judeus e gentios juntos. A morte de Cristo não só nos aproxima de Deus, não só nos torna filhos de Deus, tendo um relacionamento de paternidade com Deus, mas nos torna irmãos. O que isso nos ensina? Nos ensina que nós não precisamos querer ser melhor do que os outros. E Paulo termina dizendo que esses dois têm acesso livre a Deus. Ele diz: e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O evangelho da paz com Deus é a mensagem da cruz de Cristo. O evangelho da paz com Deus é a mensagem da cruz de Cristo. A religião, a expressão religião, significa religar-se com Deus. E alguns entendem que religar-se com Deus, ter paz com Deus, é cumprir regras. É fazer isso, é fazer aquilo outro. É deixar de fazer aquilo e deixar de fazer aquilo outro. Mas a paz com Deus não acontece por nossos esforços. O máximo que conseguimos tentar alcançar um relacionamento com Deus por meio dos nossos próprios esforços sem Cristo é nos distanciarmos cada vez mais de Deus. A paz que o mundo precisa ter com Deus não pode ser alcançada por outro meio a não ser Jesus Cristo. Ele o mediador entre nós e Deus. É por meio dele que temos acesso ao Pai. É por meio dele que nós nos aproximamos de Deus. É nele, por meio dele, que temos acesso a Deus. Não adianta outra coisa. Jesus Cristo diz em João 14:6, lembram? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser... Quem é que diz isso? Jesus. Ele é mentiroso? Não. Ele é filho de Deus. O próprio Deus não pode mentir. Não há outros meios. É Cristo. A paz que você precisa não é o fim dos seus problemas financeiros. A paz que você precisa não é a resolução dos seus problemas de saúde, seus problemas familiares, seus problemas emocionais, mas o problema do seu pecado,
do seu orgulho de prepotência, de achar que pode alcançar um relacionamento com Deus sem Cristo. Você precisa de arrependimento e de confiar inteiramente em Jesus Cristo, que triunfou sobre o que te torna inimigo de Deus e proporcionou a paz. Cristo trouxe a paz por meio do seu sangue. Ele nos reconcilia com Deus. Louvemos a Deus, porque nós, gentios, fomos aproximados, fomos alcançados pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, o qual nos dá acesso a todos os privilégios que os judeus dispunham, e muito mais, e muito mais. Privilégio de pertencer da família de Deus. Versículo 19 a 20 a 22 diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas participantes da cidadania celestial, co-cidadãos dos santos. E não somente isso, mas da família de Deus. Vocês são edificados sobre o fundamento, pertencentes a um edifício, o qual Deus habita, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício cresce, bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós e entre nós. Que grande privilégio. Nós que antes não tínhamos Cristo, andávamos alheios às alianças da promessa, não tínhamos esperança sem Deus no mundo. E talvez essa seja a sua condição. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 12. Talvez seja a sua condição. Naquele tempo, e espero que seja naquele tempo. Que tempo é esse? Antes de crermos em Cristo. Leia isso. Reflita sobre isso. Não como a sua condição presente hoje, mas como um passado que você não quer trazer mais à tona para se envergonhar, a não ser para glorificar a Deus. Naquele tempo estáveis longe, estáveis sem Cristo, separados da comunidade, do povo que tinha relacionamento com Deus de Israel. Estranhos às alianças da promessa, não existia promessa para você. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, versículo 13, que isso seja uma realidade na sua vida. Mas agora em Cristo, você que antes estava longe, você foi aproximado pelo sangue de Cristo. Não permaneça distante. Não continue vivendo em desesperança, sem Cristo, sem Deus, sem as muitas e belas promessas que Deus tem para o seu povo. Não viva neste mundo caído, que vai de mal a pior, em desesperança. Faça hoje as pazes com Deus, se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus Cristo pode e pôde pagá-los completamente na cruz. Este é o momento. Não continue alienado, distante de Deus. Creia em Jesus Cristo. Se você está pronto para fazer isso hoje, faça. E se você entendeu que mesmo estando na igreja por muito tempo, ainda assim você vivia alienado a Deus, se arrependa hoje e busque ter um relacionamento com Deus. Amém?
Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos encontrou. Muito obrigado porque fazemos parte da tua promessa. Por mais que o Senhor não tivesse nos dado essas promessas, como foi dado ao povo de Israel, nós fazemos parte e nós te louvamos. Nós te louvamos porque nós fomos abençoados, sim, pela descendência de Abraão. Não pelo povo, a massa, mas por uma pessoa, o descendente de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos, por quem damos, entregamos as nossas vidas, o qual se entregou por nós, o qual deu a sua vida para que tivéssemos paz com Deus. E não somente isso, mas paz uns com os outros. Que essa realidade ela possa se mostrar em nossos relacionamentos como igreja. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome nós agradecemos. Amém. Amém.